Olá, tudo bem? Vamos dar aí mais uma sequência à nossa aula de zoologia e vamos falar agora da parte de reprodução dos crustáceos, né? Como é que ocorre esta reprodução, como é que os crustáceos se reproduzem, né? Nós já falamos do sistema circulatório, já falamos do sistema respiratório, do sistema digestório, do sistema nervoso, e agora nós vamos falar do sistema reprodutivo ou da reprodução, né? A maioria dos crustáceos apresenta sexos separados, dioicos, né? Ou seja, um indivíduo só possui um sexo, ou masculino ou feminino, e precisam do acasalamento cruzado, né? Então precisam cruzar masculino e feminino para que possa haver a formação dos ovos, né? Ou seja, a união dos óvulos com os espermatozoides. A maioria, tá? Alguns nós vamos ver que podem ser hermafroditas ou podem ter os dois sexos em ativos, outros em um período ativo, em outro período outro, tá? Então, durante a cópula, com o auxílio das patas, quais patas? Os apêndices abdominais, os natatórios, mais as outras patas, né? O macho transfere os espermatozoides aos receptáculos seminais da fêmea, né? Onde eles permanecem armazenados. Então, pelo telson, né? Os animais prendem aqui, os urópodes prendem, o macho se prende à fêmea, né? E transfere todos os seus espermatozoides. A fêmea vai armazenar estes espermatozoides internamente, né? Na sua estrutura. Então, aqui são estruturas que a gente já viu, só coloco fotos, imagens para vocês lembrarem, e não terem dúvida no momento da escolha da resposta correta. Então, após a cópula, os óvulos produzidos pela fêmea são eliminados e se aderem ao abdômen, sendo fecundados externamente pelos espermatozoides armazenados, né? Então, externamente, certo? Então, os óvulos são liberados pela fêmea e aí os espermatozoides vão fecundando esses óvulos e isso tudo fica aderido na pele da fêmea, né? Tá? Na época reprodutiva, após a fecundação, o telson da fêmea se encurva em direção aos ovos, com o objetivo de protegê-los. Então, o telson, né, protege os ovos. Então, o macho veio aqui, depositou seus espermatozoides, a fêmea vai liberando todos os seus óvulos que vão sendo fecundados pelos espermatozoides, e aí o telson se curva, protegendo os ovos ali, que vão desenvolver o embrião e aí vão formar novos indivíduos, né? Então, o desenvolvimento é indireto na maioria dos crustáceos, resultando uma larva denominada náuplio, né? Nos insetos nós tínhamos as ninfas e as larvas. Aqui nós temos larvas que recebem nomes especiais chamadas de náuplio, né? Novamente essa imagem para vocês, onde mostra aí as peças estruturais externas dos crustáceos, né? E os quilópodes ou diplópodes. Agora vamos falar sobre uma outra classe, né? Do filo artrópode, que são os quilópodas e os diplópodas, né? Então, os quilópodes e os diplópodes formavam a classe miríapoda, né? O miríapoda, né? Mírias, milhões de pés, né? Vários pés, 10.000 pés, né? Patas. Atualmente não é reconhecida pela maioria dos zoólogos, então eles classificaram em quilópoda ou diplópoda, né? Então, porém, esses dois, devido a estes antepassados, devido a essas estruturas semelhantes, né?
possuem um certo parentesco próximo entre eles. Então, na classe Quilópodes, mas lembrem, são duas classes distintas, a classe Quilópoda e a classe Diplópoda, só que possuem algumas semelhanças. Então, isso leva a crer que existiam algum certo tipo de parentesco, né? Então, nas Quilópodas estão as lacraias, que possuem venenos, né? Ou centopeias. E no grupo dos Diplópodes, os embuás, também chamados de piolho de cobra ou gôngulos, né? Então, aqui, ó, os Quilópodos, que são as lacraias, e os Diplópodos, que são os embuás, né? Então, as lacraias, vocês percebem, né? E aqui depois nós vamos ver que elas têm algumas pinças para injetar o veneno, né? E aqui os diplópodos que não possuem essas pinças aqui próximo da cabeça, tá? Então vamos falar sobre os quilópodos, né? Quilos, 1000, características gerais. São espécies terrestres, popularmente conhecida como lacraias ou centopeias, tá? Apresentam um corpo longo, cilíndrico, ligeiramente achatado, dorso-ventralmente, né? Com 15 a 181 segmentos. Então, podem ter muitos segmentos, podem ser muito grandes, né? Nos quais se prendem as patas articuladas, né? As espécies tropicais geralmente apresentam de 15 a 20 centímetros de comprimento. Quanto que dá 15 a 20? Isso aqui, né? Então, são animais, eu exagerei, mas é para vocês lembrarem que eles não são minúsculos, eles podem ser realmente grandes, tá? Certo? Então, com 15 a 181 segmentos. Em cada segmento vai ter um par de patas, tá? A divisão do corpo é simples, compreendendo apenas a cabeça e tronco, então não tem abdômen, possui um par de antenas longas e o primeiro par de patas, as forcípolas, estão adaptadas à inoculação da peçonha, do veneno. Então o primeiro par de patas forma uma pinça que é chamada de forcípola, por onde a lacraia injeta sua peçonha, o seu veneno. Para quê? Para matar o animal que ela quer caçar e aí poder se alimentar, né? Então, essas peçonhas são normalmente ricas em enzimas que vão fazer com que o animal tenha uma intoxicação, morra e ainda sofra uma decomposição química para que a lacraia consiga ingerir todos os nutrientes daquele seu animal predado, né? Apesar de nem todas as espécies de quilópodes serem venenosas, o veneno tem ação bastante dolorosa, mas dificilmente é mortal para nós, né? Ou para grandes animais, né? Não sei por que eu estou repetindo inseto aqui, mas para grandes animais, normalmente o veneno das lacraias não é mortal, né? Salvo exceção de alguém que possa ter, porventura, uma disfunção química, uma reação alérgica, e aí sofrer consequências mais graves. De qualquer forma, é muito doloroso, né, ou dolorido. Vivem principalmente em países quentes, como o Brasil, escondendo-se durante o dia embaixo de pedras ou troncos caídos, em zona bastante úmida, né, em florestas, né, em espaços onde nós temos bastante umidade. Quando a gente vira uma pedra, às vezes sai uma lacraia lá do meio. São ativos à noite, quando saem à procura de alimentos. Geralmente pequenos vertebrados, né, então se alimentam de qualquer pequeno vertebrado. Com relação aos órgãos internos, são semelhantes aos insetos, né? Respiram pelas traqueias, excretam por tubos de Malpighi, os crustáceos não têm tubos de Malpighi. O sistema digestório é completo, da boca até o ânus. O sistema circulatório é aberto, possui coração e vasos que levam o plasma, que leva o sangue, permitindo fazer as trocas gasosas. O sistema nervoso é ganglionar ventral,
Então, novamente, tem um glânglio que forma um cordão, que nesse cordão, então, forma vários gânglios, pequenos gânglios, onde está todo o sistema nervoso do animal. Algumas espécies põem ovos e outras são vivíparas. A fecundação é interna. Lembra o que eram espécies vivíparas, ovovivíparas, ovíparas? Então, missão de vocês lembrar, né? Põe ovos. Então, se põe ovos, o ovo vai ter ali dentro um embrião que ainda vai se desenvolver. Ou põe diretamente um indivíduo, né? Dá origem a um indivíduo, né? O desenvolvimento é direto, sem larvas, né? Então, as lacraias não possuem larvas, tá? Então, são diretos, desenvolvimentos diretos, ok? Então, vamos lá. Quilópodos, né? Ou quilópoda, a classe de quilópoda, né? Nós lembra aqui as duas estruturas que possuem as peças bucais para segurar a vítima, atacar e lançar a peçonha, né? A forcípula, né? Forcípulas são as forcípulas que nós encontramos e nós vimos aqui nas lacraias. Possuem antenas e possuem patas, né? Nos seus segmentos, que podem ser de 15 a 181 segmentos, cada um com um par de patas, né? Então, possui antena, possui cérebro ganglionar, possui boca com um sistema completo de digestório, né? Sistema digestório completo, possui océolos, possui glândula maxilar para digestão dos alimentos, possui peças bucais, que são as forcípulas, glândulas salivares, piráculos, por onde respiram, lembram? Respiração cutânea também, né? Intestino, gônada, coração, túbulo de Malpighi, que nem os insetos, cordão nervoso, pernas, gonóporo, onde estão as gônadas dos órgãos masculinos e femininos, e possuem um ânus, tá? Então, esta é a classe chamada quilópoda, né? E a classe diplópoda? Então, diplo, duplo, características gerais, são muito semelhantes aos quilópodes, né? Diferindo desses principalmente por não apresentarem dois patas por segmento. Principalmente por apresentarem dois pares de patas por segmento e não possuírem glândulas de veneno. Então, nos quilópodos, cada segmento tinha um par de pata. Agora, nos diplópodos, por isso diplópodos, né, eles possuem dois pares de patas em cada segmento, porém não possuem as forcípulas. Então, os diplópodos não são venenosos, né? Apresentam, contudo, glândulas de mau cheiro que lançam um líquido contendo cianeto e iodo para repelir os inimigos. Então, como autodefesa, nos quilópodos eles tinham as forcípulas por onde injetavam peçonha. Neste caso, eles têm um odor forte de cloreto, de cianeto e iodo. E isso faz com que eles repelam ou repelam ou espantem os seus inimigos naturais, né? Os seus inimigos, tá? Conhecidos popularmente por emboás, gôngolos ou piolhos de cobra. São encontrados em ambientes úmidos e escuros, baixo de pedra, embaixo de troncos e em decomposição. Mesma coisa que os quilópodos, né? Caminham lentamente com o corpo distendido e examinam o caminho com as antenas. Então, as antenas são táteis, vão examinando o ambiente por onde eles vão caminhando, tá? Então, novamente, precisam de ambientes escuros, úmidos, têm vida ativa noturna, porém não possuem veneno, né? Não possuem peçonhas. Cada segmento possui dois pares de patas e por isso eles são chamados de diplópodos, né? E sempre estão com o corpo estendido, andando com o corpo estendido, né? Quando ameaçados, enrolam-se como uma bola,
tá? Semelhante ao tatu do jardim dos crustáceos, né? Ameaçou, eles se fecham numa bola, tá vendo aqui? Se fecham e protegem todas as suas estruturas, antenas, patas, abdômen, ventral, né? E andam desta forma, com o corpo estendido, né? Tá? Já as lacraias andam retorcendo o seu corpo. E tocou neles, eles se fecham, não atacam, né? São semelhantes aos quilópodes em todas as características internas, ou seja, todos os seus sistemas internos, eles são iguais aos quilópodes. Por isso que eu falei para vocês que no passado eles eram unidos numa única classe chamada Myriapodes, né? Por apresentarem diversas semelhanças, porém algumas diferenças nas suas estruturas fizeram com que eles fossem reclassificados, tá? Em duas classes diferenciadas. Tá? Então, seja sistema excretor, circulatório, respiratório, nervoso e digestório são iguais aos quilópodes, né? Normalmente comem vegetais em decomposição, já os quilópodes poderiam comer animais, né? Tá? Pequenos vertebrados. Estes se alimentam de vegetais em decomposição, tá certo? Então, pessoal, essa é uma aula bastante curta, bastante rápida, onde a gente finalizou a classe dos crustáceos com os órgãos reprodutores ou com o sistema reprodutivo dos crustáceos, né? Entender um pouquinho como acontece, né? Aí nós viemos para a classe dos quilópodos e dos diplópodos, quilópodos as lacraias e os diplópodos os emboás, onde a gente percebe que apesar da semelhança, né, e principalmente semelhança interna, existem estruturas externas que os diferenciam muito, né? Por exemplo, nos quilópodos, cada segmento possui um par de pata. Nos diplópodos, cada segmento possui 2 pares de patas, por isso são chamados de diplópodos, né? Nos quilópodos, o primeiro par de pata se diferencia e forma as forcípulas, por onde eles excretam a peçonha, o veneno, que vai agir sobre sua presa, né? Vai envenenar, vai neutralizar, vai matar e também vai começar a haver uma pré-digestão química da presa, né? E por isso eles se alimentam de pequenos vertebrados, né? Já os diplópodos não apresentam essas forcípulas e por isso se alimentam de vegetais já em decomposição. Ambos possuem hábitos noturnos, né? Ambos estão normalmente em ambientes escuros, bastante úmidos, debaixo de pedras, debaixo de troncos, né? Com uma exceção, se você tocar a lacraia vai te atacar, né? Ela anda em zigue-zague, ela vai te atacar porque ela tem as forcípulas, ela vai liberar o veneno, que normalmente é muito dolorido, mas não é fatal. Entretanto, os diplópodos, eles, ao toque, ou a uma pressão, ou a alguma ameaça, eles se fecham protegendo todo o seu corpo. Eles andam como? Eles andam com suas patas, porém eles andam experimentando o ambiente por meio das suas antenas, que são táteis, então elas percebem maior umidade, menor umidade, maior calor, menor calor, percebem a existência de outros indivíduos no mesmo local, no mesmo ambiente, né? Então, esses são os nossos amigos quilópodos e diplópodos, tá certo? Ok, pessoal? Então, os sistemas circulatórios, os sistemas existentes de um existem no outro, são mais ou menos semelhantes aos dos insetos e não dos crustáceos, porque possuem tubos de Malpighi, tá? Principalmente por isso, né? E a reprodução é externa, né? Tá? Então, é bem interessante que a reprodução é externa, né?
Ok, pessoal? Então, aqui nós vamos ficando com esta aula, certo? Onde nós concluímos mais algumas classes e agora faltam poucas classes para o término do nosso curso. Então, vamos lá, manda ver, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.